Olá pessoal, bom dia! Hoje mais uma vez uma palavra de Deus para os nossos corações. Hoje estarei falando sobre uma frase, aliás uma palavra chamada agitadores. Quem já não ouviu esta palavra? Quando se lembra da palavra agitadores, logo nós já pensamos em protestos, greves, tumultos e assim por diante. Porque quando existe agitadores, está relacionado, como eu falei, a uma greve, a um protesto, a um grande movimento de pessoas. Só que não é nesse sentido que estarei falando, mas estarei mostrando que esse nome foi dado aos cristãos que estavam pregando a palavra e falaram a respeito desta frase, que se encontra justamente lá em Atos capítulo 17, versículo 6, que diz: esses homens que têm alvoroçado o mundo chegaram também até aqui. Em algum contexto vai estar alvoroçaram, outros vai estar agitaram, em outros também você vai encontrar a frase transtornado, né? Muito bem. Nós observamos que existe um contexto sobre esta colocação. Era o momento onde Paulo estava em uma das suas viagens missionárias, e Paulo ele estava seguindo, passando por alguns lugares. Eu vou falar aqui rapidamente. O capítulo 15, 36, após a separação de Paulo e Barnabé por causa de João Marcos, você lembra que nessa segunda viagem de Paulo ele não queria levar Marcos, porque Marcos na primeira viagem havia retornado, ele havia falhado nessa questão, e Paulo não queria o levar porque achava que ele poderia ser um problema, muito embora João Marcos mais tarde foi um grande obreiro, e Paulo fez menção disso lá em 2 Timóteo. E vemos aqui que aí iniciou a sua segunda viagem missionária no versículo 40 em diante. Capítulo 16 você vai ver a história quando ele encontra com Timóteo. Paulo ele passa a conhecer Timóteo, um jovem que dava testemunho em duas cidades, no qual sua avó Lloyd, mãe Eunice, teve uma participação muito importante na vida de Timóteo, e ele tomou Timóteo para ensinar e instruí-lo, onde mais tarde tornou-se um grande pastor também. Quando você observa, você no capítulo 16, você vai ver também que houve aquela passagem onde Paulo ele teve uma visão, que dizia assim um homem para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele concluiu que o Senhor havia o chamado para pregar a palavra. Porque antes desse acontecimento, ele intentou ir a Bitínia e o Espírito do Senhor não permitiu. Ele tentou partir para a Ásia e o Espírito de Jesus também não permitiu. Paulo, ele estava totalmente na direção do Espírito. Ou seja, Deus não queria algo com ele na Ásia, mas queria na Europa. Foi quando apareceu aquele homem de branco e falou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando você chega no capítulo 17, eles passaram por Anfípolis, Apolônia e chegaram em Tessalônica, aonde houve ali a fundação, início, ou seja, daquela igreja em Tessalônica. E aqui você observa que houve um grande acontecimento, porque ele conheceu ali Jason, que era um obreiro, não se fala muito a respeito dele, mas ele passou a ser um patrocinador. Além de ser o anfitrião de Paulo e os seus amigos que estavam junto, ele patrocinou também ali a soltura de Paulo, pagando ali a fiança de Paulo. Você vai ver no versículo 8 e 9. Mas quando você observa que a presença de Paulo na cidade começou a criar um tumulto, porque Paulo tinha uma estratégia. E qual era? Paulo ele tinha a estratégia que aonde ele chegava, primeiro lugar que ele ia era justamente nas sinagogas. Paulo era um profundo conhecedor da lei do Antigo Testamento, e ele, quando chegava numa cidade, ele não perdia tempo. Ele ia em lugares aonde eram os maiores desafios. Estava ali os judaizantes, profundos conhecedores do Antigo Testamento. Então Paulo tinha uma estratégia: sinagoga. E você observa que ali ele passou por um período de 3 sábados pregando a palavra do Senhor, e começou a haver grande tumulto, porque o Evangelho de Cristo, ele separa pessoas. Em que sentido? O Evangelho não veio para promover
discórdia, mas veio para mostrar a verdade. E quando a verdade chega, ele vai dividir opiniões. Por isso que Jesus falou assim: eu não vim trazer paz, vim trazer espada, colocar irmão contra irmão e assim por diante. Porque quando uma pessoa, ela compreende a palavra, à luz do evangelho, elucida, né, a sua compreensão, a verdade o liberta, ele passa agora a não aceitar mais o sistema deste mundo e faz com que separe-se de pessoas que têm princípios errados. Ou seja, a pessoa que se converte, ele não abandona e não descarta ninguém, mas ele não se adere mais aos princípios ou ideias que são contrários à palavra do Senhor. Então Paulo, nas sinagogas, ele dividia a opinião de muitas pessoas. E outra estratégia de Paulo, a sua mensagem sempre foi cristocêntrica. Você observa no versículo 3, né? E ele fala assim: e este que eu anuncio e que vos falo é Jesus o Cristo. Ou seja, ele mencionava uma mensagem cristocêntrica. O tema dele era a pessoa de Jesus Cristo e a ressurreição de Cristo. Então nós vemos aqui que isso começou a criar uma agitação. E as pessoas da cidade falou esta frase que eu li no começo: esses homens que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. É justamente aqui que eu quero deixar uma frase para você pensar sobre isso. Quantas pessoas já mudou por meio de você? Ou seja, você que hoje conhece a luz, a verdade, quantas pessoas que passou pela sua vida tiveram a mudança de vida? É uma pergunta a se pensar. Então nós vemos que a vida do apóstolo Paulo e dos seus amigos e daqueles que levam a mensagem da cruz tem o objetivo de anunciar as boas novas. E através disso o impacto é de mudança. Então nós vemos que foram chamados de agitadores, porque eles estavam mudando o conceito errado daquela cidade, né? Os princípios, os valores começou a ser mudados. Então foram chamados de agitadores, alvoroçadores, né? Ou seja, pessoas que aparentemente parece que estava causando confusão. E não, era algo que era uma consequência do próprio poder de Deus na vida das pessoas. As pessoas que estavam cegas na religiosidade, estavam presas em certos vícios, estavam aprisionados na idolatria. Essas pessoas eram transformadas pelo poder de Deus. Então eu quero falar rapidamente aqui. Alvoroçar o mundo. O que significa isso? O que leva as pessoas a te intitular como um agitador? Vamos lá. Primeiro, quando você revoluciona vidas, né? O versículo 4 fala assim: e uma grande multidão de gregos e religiosos, e não poucas mulheres, se aderiram à pregação de Paulo e se entregaram ao Senhor Jesus. Você vê que não eram qualquer pessoas, eram gregos que estavam se convertendo. Mulheres religiosas, ou seja, pessoas que tinham uma ideia no conceito judaizante, mas estavam se convertendo ao cristianismo. Então, nós somos intitulados de agitadores por pessoas que não entendem. Quando você promove revolução na vida das pessoas. Segundo, quando você rompe barreiras sociais, ou seja, os próprios judeus, eles eram muito exclusivos. E o Evangelho de Cristo, ele rompe barreiras. Ele não está ligado a preconceitos ou a culturas locais. O Evangelho é para todo mundo e para todas as épocas. Então nós vemos que eles não estavam preocupados na realidade, na questão de cultura. Qualquer um que estivesse pronto para ouvir a palavra era considerado um campo missionário. Terceiro lugar, abriu portas de prisões. Quando você vê lá anterior, no capítulo 15 para cá, você vai ver que houve ali, quando o apóstolo Paulo ele chegou num certo lugar, e diz a Bíblia que, aonde ele teve aquela visão,
eles chegaram num certo lugar e ali chegaram e pregaram para algumas mulheres. E a vendedora de púrpura, chamada Lídia, o constrangeu para recepcioná-lo em sua casa. Ela converteu com a família. Uma jovem possessa com espírito de adivinhação, que dava lucro aos seus senhores, era prisioneira. Uma adivinha na cidade foi liberta. Eles foram presos, o carcereiro ia se matar e ele foi liberto com toda a sua família e foi batizado. Então, você é intitulado como um agitador, porque você está, ou seja, abrindo porta de prisões através do poder de Deus. Outra coisa, uns se importavam com os outros. É muito importante isso. Talvez você não saiba, mas a essência do Evangelho se encontra justamente em Atos, capítulo 2, 42, e eu faço questão de ler rapidamente aqui, porque aqui está a essência do cristianismo. Olha só o que diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Vendiam suas propriedades e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E você mais adiante vai ver assim, que ninguém tinha falta alguma, porque se havia uma necessidade, todos se ajuntavam para suprir. Aqui estava a essência do cristianismo: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tudo era em comum para eles, a unidade era plena. Então nós observamos aqui, como eu falei, que o Evangelho, eles despertavam preocupação uns com os outros, já não havia individualidade. E em último lugar, eles levavam as pessoas a adorarem exclusivamente a Deus. Finalizando, você é um agitador? Você é alguém que tem alvoroçado pessoas? Quantas pessoas mudou através de você? Que impacto você causou na vida de pessoas quando você chega numa família, em uma casa, ou passa pela vida de alguém? É um pensamento que devemos meditar sobre isso. Nós podemos ser intitulados por alvoroçadores, agitadores, ou pessoas que criam tumultos, mas tudo isso é por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Pense nisso. Não se ofenda quando te intitularem com esse nome ou outro. Saiba que você é um representante de Deus. O importante é que você sabe quem você é e você sabe o que você representa para Deus. Deus abençoe a todos, agitadores do Senhor da última hora. Eu vou orar por você. Senhor, fortalece o teu povo que representa o teu nome. Adestra as suas mãos para a guerra e dê graça neste momento. Levanta um grande exército para representar o seu nome. Nós ministramos a bênção sobre cada servo do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Entre lá no nosso site, PRJ Motivações no YouTube, ou no Face, Juveraldo Jorge, PRJ Motivações. Curta, dê a sua opinião, mas muito mais que isso, compartilhe para que outras pessoas possam também ser participantes desta mensagem. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.